A aula dessa semana de matemática do 8º ano está na página 168. Iniciaremos a questão número 8, de onde paramos na aula passada. Antes de começarmos a ver cada uma das questões da página 168, a gente vai dar uma olhada para depois começar a resolver. Então, a questão número 8 pede: simplifique cada expressão e responda a questão. Então, essa primeira expressão, ela mostra aqui, ó, raiz dentro de raiz cúbica e raiz quadrada e ainda raiz quarta, tá? A letra B, raiz quadrada e raiz cúbica. E aqui esse número 3 que está antes da raiz é para multiplicar. A pergunta depois da resolução é: que expressão resulta em um número real? Então, indica que um desses dois aqui número não real. Indica que esses dois aqui, um deles vai ter uma resposta negativa, ou uma raiz quadrada de um número negativo. A gente vai ver quando for resolver. A questão número 9 é uma questão de dominós. Então, aqui tem 4 peças de dominó. E vocês vão resolver aqui no caso, por exemplo, 10 elevado a menos 3, 4 elevado ao quadrado, 1 sobre raiz quadrada de 4. Vai responder aqui, resolver essas potências e raízes, e você vai ficar com os resultados. E depois vai tentar unir qual dominó a qual dominó para formar na sequência certa pelos resultados. E a questão 10 fala sobre área e sobre volume. Lembrando que área resolve com raiz quadrada e volume resolve com raiz cúbica. E a questão 11 para descobrir o valor do x. Então, antes de resolver essas questões, eu vou dar um exemplo de cada uma delas com outros números para que ajude vocês a responder esses 4 quesitos, tá bom? Então, como exemplo, a gente vai ver que alguns exemplos similares, não são os mesmos números, mas são questões com o mesmo nível de dificuldade, onde vocês vão ver a resolução dessas questões e vão tentar aplicar isso no livro, tá bom? Então, exemplo número 1. Aqui eu tenho raiz cúbica da raiz cúbica de menos 8 menos raiz quadrada de 625 dividido pela raiz cúbica de 27. Isso aqui é um errinho, tá? Não é válido. Então, como é que a gente resolve? A gente tem que começar pelas raízes que estão dentro do radical maior. Então, vou começar resolvendo essas raízes. Então, repete, ó. Raiz cúbica de menos 8. 3 números iguais que multiplicados dá menos 8. Então, ó, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Então, o resultado dessa raiz, menos 2. Repete o sinal de menos. Raiz quadrada de 625. Então, eu quero 2 números iguais que multiplicado dá 625. É 25. Então, eu coloco aqui no resultado 25. E aqui eu vou dividir. Raiz cúbica de 27. Então, raiz cúbica de 27. 3 números iguais que multiplicados dá 27. Dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui embaixo é 3. E agora é só resolver o que está dentro do radical. Repete aqui, raiz cúbica. Menos 2 com menos 25 dá menos 27. Repete o 3. Raiz cúbica de menos 27. 3 números iguais que multiplicados dá menos 27. Ó. Se a raiz cúbica de 27 é 3, raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Então, aqui vai ser menos 3 dividido para 3. Menos 3 dividido para 3 dá 1. Agora, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho aqui uma multiplicação, raiz cúbica e raiz quadrada. Eu começo sempre resolvendo as raízes. O resto tudo eu repito. Repito 50. Resolvo raiz cúbica de 8. Ó. Raiz cúbica de 8. 3 números iguais que multiplicados dá 8. 2. Então, aqui vai ser 50 vezes 2. Repete o 6 e o vezes. Raiz quadrada de 36. É igual a 6, porque 6 vezes 6 dá 36. E aqui eu repito a raiz novamente para resolver aqui as multiplicações. 50 vezes 2 é 100. Menos 6 vezes 6, 36. E aqui, 100 menos 36 dá 64. Raiz de 64, 8, tá? Essas
cálculos à parte aqui, tá? Não são obrigatórios de ficar, eu só coloco para que vocês lembrem como foi resolvido as raízes, tá? Que fica como um cálculo auxiliar. Agora, vamos para o exemplo 3. Outro exemplo aqui, então começa sempre pela raiz interna, então aqui é menos 64, tá? O menos ficou imprensadinho. Então, raiz quadrada, raiz cúbica de 64, raiz cúbica de menos 64. 3 números iguais que multiplicados dá menos 64, é menos 4. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, aqui eu troco por menos 4. Raiz quadrada de 4 é 2, ó. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E aqui eu vou resolver o que está dentro da raiz. Menos 4 com menos 4 com mais 2 dá menos 2. E aqui não tem como resolver, isso aqui não é número real. A gente aprendeu que não tem resposta no conjunto dos números reais para raiz quadrada de número negativo, ou raiz quarta de número negativo. Se o índice for par, aqui não pode ter sinal negativo. Então, não é número real, tá? Agora, vamos para o exemplo 4, brincando com dominóis. Então, antes de começar, eu tenho que resolver todos. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 100 é 10. E simplificando aqui, ó, dividindo por 2, 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5, dá 1/5. Já achei aqui, ó. Esse vai ligar com esse. 1/2 não tem nada para resolver. 2/10 não tem nada para resolver. Esse aqui como resolve, ó. 10 elevado a menos 2. Então, eu vou colocar aqui, para tirar esse sinal, é o inverso de 10, então fica 10. Lembra que embaixo do 10 tem 1. Então, fica 1/10 para inverter. E aqui é elevado ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. 10 vezes 10, 100. 1 centésimo. Se for transformar aqui, eu não tenho nenhum desses, tem 1 centésimo. Eu vou transformar ele com vírgula, fica 0,01. Ó. Então, esse eu ligo com esse. Aqui, raiz quadrada de 4 décimos. Então, raiz quadrada de 4 décimos é 2, aliás, de 4 centésimos é 2 décimos. Então, esse vai ligar com esse. E esses dois aqui sobraram, ó. 2 ao quadrado é 4, mas não vai ligar para nenhum. Então, depois que você achar os resultados, você vai montar o dominózinho assim, ó. Quem fica junto de quem, tá? Então, começando aqui com essa peça, eu vou ficar aqui, ó, 1/2. E aqui, raiz quadrada de 4 sobre 100, junto com 1/5. 1/5 está com raiz quadrada de 0,04. 0,04 eu vou ligar para essa. 0,2 e 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é para juntar com essa aqui. Então, vai ser 0,01 e 2 ao quadrado. Então, tá montado o dominó, tá? Esse número aqui sobrou e o último sobrou. E esses outros, esse é a resposta desse, esse é a resposta desse, esse é a resposta desse. Então, a mesma coisa que foi feito aqui com o dominó, vocês vão fazer com os valores que estão no livro de vocês. Essa é a questão 4. Questão número 5. A questão número 5 tá aqui. É um exemplo com área e com volume. Então, eu calculo a área de uma figura que tem 2 dimensões, comprimento e largura. Aqui tem a área e pede o valor do lado. Para eu saber o valor do lado, eu resolvo com raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada de 144. Por que eu resolvo com raiz quadrada? Porque eu vou procurar 2 números iguais que multiplicados dá 144. Que no caso aqui é 12, tá? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Então, o lado mede 12 centímetros. Isso aqui é centímetro quadrado, a resposta é em centímetro. Volume. Volume é uma figura em 3 dimensões, que tem comprimento, largura e altura. Então, aqui eu vou procurar raiz cúbica.
3 números iguais que multiplicados dá 27, porque aqui o volume é 27 centímetros cúbicos. Então, 3 números iguais que multiplicados dá 27 é 3. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3, 27. Então, aqui 3 centímetros é o valor da aresta. 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros dá 27. E aqui 12 vezes 12 dá 144. 12 centímetros, 12 centímetros. Último exemplo. Último exemplo, exemplo 6. Pergunta para quais valores de x, quais os valores de x é possível resolver essas raízes aqui, ó. Determine os valores inteiros que x pode assumir para que cada raiz seja real, para que eu possa resolver no conjunto dos números reais. Então, isso aqui é uma raiz quadrada. Lembra que aqui é 2? Então, que número eu posso colocar aqui para ter resposta? Então, qualquer número positivo. Então, aqui, qualquer número positivo. Ou x positivo ou zero também. Então, x tem que ser um número maior ou igual a zero. Se for menor que zero é negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo para os números reais. Agora, raiz cúbica. Que número eu posso colocar aqui no lugar do x para que essa raiz cúbica possa ser resolvida? Então, aqui, se eu colocar número positivo ou negativo, na raiz cúbica é possível. Então, aqui, qualquer número. Qualquer número, positivo ou negativo, não importa. E esse aqui, ó, índice par, certo? E aqui uma divisão. Para ser par, então, qualquer número positivo. Qualquer número positivo. Aqui podia o zero, porque aqui não era divisão. Mas como não existe divisão por zero, e essa fração aqui representa uma divisão, qualquer número positivo diferente de zero. Então, aqui no caso, x tem que ser maior que zero. Qualquer número maior que zero vai ter solução. Mesmo que não seja uma raiz exata, seja uma raiz aproximada, um número decimal, mas vai ter resposta no conjunto dos números reais. Só não terá resposta no conjunto dos números reais se nas raízes de índice par ocorrer número negativo, tá? Então, com essas explicações, vai ser possível resolver a página 168 do livro, que são as questões propostas para essa aula de matemática. Lembra que as atividades vão ficar registradas na aba Atividades, e não mais na biblioteca, mas sim na aba Atividades. Na próxima aula, nós teremos a última parte do assunto de raiz, que é raiz quadrada com expoente fracionário. E aí a gente vai finalmente encerrar e teremos uma atividade avaliativa relacionada aos assuntos que nós vimos agora nesse período de aula não presencial, certo? Então, se tiverem dúvida, voltem novamente aos exemplos para tentar responder as questões da página 168. Então, boa atividade!